governadora Fátima Bezerra, fazendo o pronunciamento em nome dos demais governadores, que nesse evento que você acompanha com a gente, evento Democracia Inabalada, que busca ressaltar a força e a importância da democracia brasileira, um ano depois dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Gostaria de cumprimentar as dignas autoridades que compõem este dispositivo e já foram devidamente nominadas, demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. É bem conhecida. Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, falando. De prédio de arquivos históricos, a frase lançada por um personagem de um dos maiores escritores universais. A frase é: o que é passado é prólogo. A frase nos desperta o aviso de que o que passou é sinal do que pode vir a ser. A solenidade deste 8 de janeiro toma a sério a advertência e nos faz recolher aos acontecimentos que abismaram a cidadania, mas também mobilizaram as forças democráticas há um ano precisamente. Os estilhaços das vidraças das sedes dos poderes, os destroços a que foram reduzidos em poucos instantes obras de artes, ambientes e instrumentos de trabalho, além das imundícies esparramadas nos centros simbólicos da vida institucional, não podem ser esquecidos. Permanecem como admoestação de que a solidez da democracia, que afinal triunfou, não é fato que não mereça permanente cuidado e que não exija constante zelo e reafirmação. Mesmo a mais célebre das democracias contemporâneas não se viu livre dos cruentos ataques em tempos próximos de índole assemelhada à que sofremos. Daí a sobressair da atualidade de outra máxima do bom senso, bastante difundida, e que também nos vem da inteligência política do mundo setentrional. Ali, a modo de conclamação, é-nos imposto à consciência que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de junho de 2024, são 8 horas da manhã. Só quem não viu essa cerimônia que ocorreu no dia 8 de janeiro deste ano, com a participação dos chefes dos 3 poderes, o presidente Lula, o ministro Barroso e, no caso, também o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, além do Procurador-Geral da República. Quem não viu esse evento realmente não se deu conta de que não haverá a menor possibilidade, inexiste a possibilidade de se passar pano para o que aconteceu em 8 de janeiro de 2023. O que você acaba de ouvir foi o Procurador-Geral da República, aquele que vai decidir se haverá ação penal contra Jair Bolsonaro, dizendo o seguinte: para quem não captou bem, eu traduzo em português mais simples. O que ele disse é o seguinte: que condescender, que passar o pano para o passado, para o que essa gente e o próprio Bolsonaro fizeram no passado, significa arriscar que eles façam de novo do futuro e no futuro consigam o que não conseguiram no passado. O Supremo Tribunal Federal entende que é imperioso tomar medidas para tirar de circulação uma usina que produz de forma incessante sérios riscos à democracia. O aumento do apoio da parcela da população de extrema-direita a Bolsonaro, revelada pelas manifestações que ele conseguiu organizar pela sua máquina na internet, guardam relação íntima com a decisão que acaba de ser tomada.
Até onde o Blog da Cidadania conseguiu apurar, tornou-se consenso no núcleo duro da resistência ao golpe na cúpula do Poder Judiciário de que Bolsonaro tem um plano de se vitimizar na prisão. É preciso entender, quando for preso, Bolsonaro não irá para a Papuda, como dizem nas redes sociais aqueles que preveem a prisão do ex-presidente. Como um militar reformado, ele ficaria em uma instalação do Exército, com todo conforto, podem ter certeza. Condenações por motivos menores, como desvio de joias e cartão de vacina, podem ser questionadas pelas hordas bolsonaristas e taxadas de perseguição. Eis porque o Supremo decidiu que a primeira condenação de Bolsonaro tem que ser a mais grave. Vamos começar então, mas antes eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, já foi ventilado que o Exército prepara as celas para a eventual prisão de Bolsonaro e militares. Diante do avanço das investigações e dos depoimentos marcados, o Exército organizou um alojamento para receber presos por ordem do STF que sejam graúdos, como Bolsonaro. Com uma bateria de depoimentos agendados pela Polícia Federal, com tudo que tem acontecido, o comandante Tomás Paiva, comandante do Exército, tratou de preparar para receber eventuais presos. O alojamento fica localizado no Comando Militar do Planalto, dentro do QG, e recebeu melhorias para eventuais prisões. A gente precisa se preparar. Pela antiguidade da pessoa presa, é preciso que a gente tenha uma estrutura melhor. Então, uma coisa que é bom que fique claro, aqui onde houve o principal acampamento dos golpistas, né, aí ficaria preso Bolsonaro. E no caso da prisão dele nesse local, pode ter certeza que vai ser com todo conforto, tá? Televisão, internet, boa comida, chuveiro quente, mobília, tudo que você puder imaginar, inclusive meios de ele manter contatos políticos. O Bolsonaro vai ficar numa situação provavelmente melhor do que a do Lula na sede da Polícia Federal em São Paulo. Ele ficou preso numa sala de Estado-Maior, como chamam, Lula, não é? Eu estive lá na prisão dele, eu fui o último jornalista a entrevistar o Lula na prisão, e eu não vi a cela dele, mas ali me foi relatado, inclusive pelo carcereiro dele e tal, que realmente era um quarto muito pequeno, 3x4, né? Com uma televisão, né? E alguns confortos, né? Chuveiro e tal, mas o Bolsonaro provavelmente ficaria numa ampla suíte ali preso nesse local. Então realmente não se imagine que para ele vai ser tão difícil assim ficar preso um tempo. Não se pode esquecer, minha amiga, meu amigo, de que Adolf Hitler, antes de se tornar o ditador da Alemanha, ele ficou preso por cerca de 1 ano, não é? Ele ficou cerca de 1 ano preso de verdade, e de lá, da prisão, ele saiu para governar a Alemanha e impor todo o terror que ele impôs sobre a humanidade. Então vamos prosseguir aqui. Em primeiro lugar, por fraude no cartão de vacinação, Bolsonaro, no limite máximo, se for dada a pena máxima, ele poderia pegar de 3 a 15 anos de prisão. Criminalistas indicam que a denúncia pode incorporar outros crimes não previstos no inquérito que ampliam a pena. Mas, de forma geral, se não houver esses agravantes, esse nem dá pena de prisão o caso do cartão de vacina. No caso das joias, o caso das joias não está aqui, deixa eu ver. Aqui, o caso das joias, vamos lá. No caso das joias, o Bolsonaro poderia pegar de 1 a 12 anos de prisão. Mas, veja bem, minha amiga, meu amigo,
1 a 12 anos de prisão com a pena máxima, com todos os agravantes, não é? E aí não se sabe até que ponto existe essa responsabilização, existem esses agravantes. Agora, no caso da trama golpista do 8 de janeiro, a pena de Bolsonaro seria de 23 anos de prisão e mais 30 de inelegibilidade. Ele ficaria sujeito a punições previstas na Constituição Federal e na lei da ficha limpa. E veja bem, são 23 anos pela tentativa de golpe, que é uma pena maior do que a dos bagrinhos que estão sendo condenados, aquele que quebrou o relógio do Dom João VI no Planalto, que foi condenado na sexta-feira pelo Alexandre de Moraes a 17 anos de prisão. Realmente a pena ao Bolsonaro deveria ficar de 23 anos para cima, né? Na verdade, parece pouco 23 anos de prisão, sendo que quem cometeu atos bem menores pegou 13 anos, 15 anos, 16 anos, até 17 anos. Tem gente condenada, né? E o fato é que essa pena de Bolsonaro deverá ter agravantes pelo 8 de janeiro, com certeza pode subir um pouco além disso, e aí depois podem vir outras penas que seriam cumulativas, não é? Então ele pode pegar, por exemplo, no limite, mais 30 anos, quase 30 anos, pelas joias, pelo cartão de vacina, se todos os agravantes forem aplicados. A legislação brasileira, ela permite que uma pessoa fique presa no máximo 40 anos. E é lógico que a gente tem que lembrar o seguinte, o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, ele pegou 300 anos de prisão, ficou preso 5 anos. Então a gente tem que ter esse entendimento. Veja, a prisão de Bolsonaro é algo que não dá nem para imaginar que não aconteça. Você viu aquele evento Democracia Inacabada, Inabalada, quando o Procurador-Geral da República disse que não pode ficar assim. Ele deixou muito claro ali que não vai ter perdão para ninguém, principalmente para quem armou isso. Ele está na mesma vibe do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, de todos os ministros do Supremo, do Flávio Dino, de todos os ministros do Supremo, a própria Carmen Lúcia. Só quem não deve estar muito animado com esse caso do 8 de janeiro é o Luiz Fux, o Mendonça e o Nunes Marques. Os outros, eles estão todos aí, inclusive o próprio Barroso, estão todos envolvidos nesse processo de responsabilizar, inclusive o Bolsonaro. Só que ele vai ficar aí, provavelmente, eu estimo que ele deva ficar preso aí no máximo uns 5 anos. E aí ele volta, não é? Então, eles estão tentando produzir a condenação mais forte e mais consistente possível para evitar que esse homem volte por cima com fama de mártir e daqui a pouco governe o Brasil de novo. É isso que as pessoas precisam entender. O que tem havido é uma certa sabotagem do processo contra ele, porque na medida que a gente fica espalhando que o Bolsonaro não vai ser preso, que vai tudo terminar em pizza, a gente colabora com aquilo que ele quer que seja espalhado, não é? Ele quer que seja, para os bolsonaristas, quanto mais as pessoas duvidarem de que a lei vai ser cumprida, é melhor. Combina com o que eles querem para o Brasil. O Reinaldo Azevedo, por exemplo, ele diz também, o Bolsonaro será preso depois de condenado. Pode ser antes? Pode. Aí ele fala da possibilidade de prisão preventiva, que é algo que o STF não quer.
prisão preventiva, pessoal, porque prisão preventiva é tudo que ele quer para se vitimizar, tá vendo? Tal, eles querem me tirar do cenário porque eu sou um risco para eles que são ditadores e vai se vitimizar. O governo priorizou ações extrajudiciais para tentar combater fake news e agora, veja só, o que é que isso tem a ver com o assunto? Eu vou te explicar. O governo e o STF estão priorizando notificações extrajudiciais para combater as fake news, porque se você for esperar o processo, demora demais. E o bolsonarismo está muito forte nas redes, está bombando nas redes. E isso é um complicador para os processos contra o Bolsonaro, porque eles estão muito fortes, por alguma razão que a gente não entende direito. O pessoal de esquerda, o pessoal que trabalhou pela eleição do Lula, se desarticulou todo. Então a esquerda, é só você entrar nas redes bolsonaristas, você vai ver que são muito mais fortes, porque eles estão plenamente engajados para defender o projeto deles. E no caso, a esquerda se desarticulou, foi um para cada lado, teve gente que mudou de ideia, teve gente que agora não precisa mais. Então essa força do Bolsonaro na internet, nas redes e nas ruas também, é algo que tem que ser levado em conta. Então a condenação dele tem que ser algo acima de qualquer suspeita. E essas ações do governo para acelerar as punições é que a indústria de fake news, o bolsonarismo, está a todo vapor. Então o Bolsonaro ele precisa de uma condenação dura e ser tirado de circulação no entender do STF, mas isso tem que ser feito direito, porque se não for feito direito, ele vai voltar e vai virar presidente da República, é o que acredita o Supremo. A Polícia Federal, por conta disso, mudou o cronograma para o inquérito de Bolsonaro pelo 8 de janeiro. Ontem saiu uma notícia que eu já imagino que muita gente começou a falar, não vai dar em nada, já mudaram o cronograma de novo, tal. E não é isso. O que acontece é o seguinte: a Polícia Federal acreditava que ainda esse mês concluiria os inquéritos das joias da tentativa de golpe, mas o cronograma mudou. A polícia trabalha com um novo cronograma para concluir o inquérito que investiga Bolsonaro por tentativa de golpe ao longo de 2022 até o 8 de janeiro. A corporação espera concluir o caso só no segundo semestre do ano. E a Polícia Federal acreditava que esse mês ia indiciar o Bolsonaro pelo inquérito das joias e tal, e o mês está acabando, né? O mês acaba na sexta-feira. O inquérito por tentativa de golpe é o que deve ser julgado primeiro pelo STF. Houve essa decisão de que o Bolsonaro vai ser julgado primeiro pelo 8 de janeiro, então o caso das joias ele vai ser em seguida do anúncio agora no mês que está começando, semana que vem. Veja só, não é daqui 6 meses, o mês está começando, semana que vem. O inquérito das joias e do 8 de janeiro vai ser julho ou agosto, vai sair tudo junto e não vai ser primeiro um, depois o outro, porque isso é considerado que pode ajudar o Bolsonaro. Veja só, os ministros não querem julgar o ex-presidente e condená-lo pelos crimes de falsificação de carteira de vacina, inquérito já concluído e à espera do PGR, Paulo Gonet, ou apropriação indébita de joias. A avaliação é que esses casos não envolvem crimes graves a ponto de justificar a prisão de um ex-presidente. Gonet também tem dito a interlocutores que só se manifesta ao fim do inquérito sobre o golpe de Estado. Então aí, minha amiga, meu amigo, eu fui atrás e essa é a explicação completa. O que acontece é o seguinte: a grande preocupação é que o Bolsonaro saia dessa para uma melhor. E isso realmente é considerado um grande risco para a democracia brasileira. Bom, os aliados estão pessimistas sobre Bolsonaro voltar a falar com o Valdemar. Na verdade, não vai ter moleza para essa turma. Vocês já viram a condenação a 17 anos do homem que quebrou o relógio, que, como eu disse no vídeo de ontem à noite, domingo à noite,
é um recado para o Bolsonaro, porque ali tem um close, tem um momento daquele sujeito que quebrou o relógio no Planalto, em que ele aparece de frente para a câmera com a camiseta escrito Bolsonaro. E ele foi condenado em separado dos outros. Veja, já foram condenados os primeiros do 8 de janeiro, os casos mais graves que já foram condenados, né? O dele foi deixado para ser julgado, desse que quebrou o relógio histórico, na véspera da condenação do Bolsonaro, para mostrar aquele close que saiu em todas as TVs do sujeito com a camisa escrito Bolsonaro e a foto do Bolsonaro na camisa. Isso tem um simbolismo muito grande. Então, também o Bolsonaro não pode voltar a falar com o Valdemar. Os aliados dele estavam querendo que isso fosse possível durante a campanha. Não vai ser possível e vai atrapalhar a campanha do PL às prefeituras neste ano. Aqui tem uma matéria muito interessante, que é o reencontro de Lula e Fernando Henrique Cardoso. Eles se separaram, seguiram caminhos diferentes, foram adversários ferrenhos, e o Lula veio para São Paulo para visitar o Fernando Henrique Cardoso. Eles se uniram de novo na eleição de 2022, o Fernando Henrique apoiou o Lula e houve um grande reencontro, uma grande aproximação entre esses dois que começaram a vida política deles juntos. Se o Datena desistir a eleição para prefeito de São Paulo, como muitos acham que ele vai desistir, o PSDB vai apoiar a Tabata. Professores das universidades federais encerram uma greve que o Lula diz que não tinha razão de ser. Na verdade, essa greve é algo que ainda precisa ser bem explicado. Não dá para entender direito o que é que estava acontecendo, o que é que estava sendo pretendido. O governo federal quer, no seu período, se tiver mais um período, né, o governo Lula vai ser muito bom, transformar o Brasil em um país ferroviário. É uma loucura. Quem conhece a Europa sabe que é uma loucura um país como o Brasil ter transporte rodoviário e aéreo apenas, não ter transporte por trilhos. O Brasil é um país que deveria ter o seu transporte 90% por trilhos, mas as montadoras de automóveis e caminhões e interesses econômicos dos políticos fizeram o Brasil não ter uma malha ferroviária. O União Brasil quer caçar o mandato do Chiquinho Brazão para ocupar a vaga dele. Não é porque ele matou a Marielle, não, é para ocupar a vaga dele com alguém do partido. E o Milton Leite, o enroladíssimo presidente da Câmara Municipal de São Paulo, rifou a campanha do Kim Kataguiri e vai apoiar o Nunes para continuar mandando na Câmara Municipal de São Paulo. O líder da bancada ruralista diz que vai trabalhar por anistia de Bolsonaro. Essa bancada, ela é gigantesca. Ela tem 350 deputados e 50 senadores. Mas não importa muito, porque o STF já falou que essa anistia do Bolsonaro é inconstitucional. 3 dos últimos 5 vices de São Paulo assumiram o cargo. Na semana passada, o Nunes aceitou a imposição do Bolsonaro de um ex-coronel da PM que disse que tinha que tratar a gente da periferia e dos Jardins, que é um bairro chique aqui de São Paulo, de forma diferente. Rico tem que tratar de um jeito, por exemplo, tiver com droga, rico vai como usuário e pobre vai como traficante. É bom que a gente se lembre que 3 dos últimos 5 vices daqui de São Paulo assumiram o cargo. Então São Paulo corre o risco de ter um sujeito desse como prefeito. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção
e deixo meu abraço para todo mundo.